Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar a calculadora Cássio para fazer alguns cálculos envolvendo estatística, né? No caso aqui, eu voltei para o nosso exercício 2 da aula 2, que ele solicita para a gente calcular média e desvio padrão no item A, né? A nossa calculadora Cássio, ela faz este cálculo de média e desvio padrão. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente utiliza ela para fazer esses cálculos. Para isso, né, primeiro eu vou limpar a memória da minha calculadora. Eu não sei se ela já tem algum tipo de programação salva, né? Então, primeiro eu vou começar limpando a memória dela. Para limpar a memória dela, eu vou apertar Shift Mod e vou selecionar aqui a opção de número 3. Vou apertar igual 2 vezes. Com isso, eu limpei a memória da minha calculadora. Agora, eu vou programar ela no modo estatístico. Para isso, eu vou apertar aqui a teclinha Mod e vou selecionar a opção de número 2, que é o modo estatístico da calculadora. Com isso, já está programado, né? Agora, como que eu vou calcular a média, né? Como que eu vou fazer ela calcular a média? Para calcular a média da nossa tabela ali, da nossa distribuição de frequências, a gente fazia o quê? A gente pegava o ponto médio, multiplicava pela frequência, né? Fazia isso com todas as classes e depois somava esses produtos e dividia pela quantidade total de elementos. Para a nossa calculadora, a gente vai fornecer o valor do ponto médio e da frequência absoluta. Então, vou começar inserindo os valores de ponto médio. Então, ali na primeira classe. Na primeira classe, eu tenho o valor de 12.355,88. Este é o valor da minha primeira classe, do ponto médio. E eu vou fazer a calculadora guardar esse valor. Para isso, eu vou apertar aqui a teclinha M+. Ela guardou esse valor. Vou inserir agora o ponto médio da segunda classe, que é o 19.871,63. Digitei esse valor, aperto o M+. Então, todo valor que eu quero que a minha calculadora guarde, eu vou digitar ele e depois que eu terminar de digitar, vou sempre apertar aqui a teclinha M+, tá? Sempre aperta essa teclinha M+, para os valores que eu quero guardar. Agora, eu vou inserir o ponto médio da terceira classe. 27.387,38. Vou guardar esse valor. Aperto M+. E o último valor, né? Que é o último valor, é o ponto médio da quarta classe, 34.903,13. Digitei, aperto M+, né? Aparece esse N igual a 4. Esse N igual a 4, ele está indicando para mim que eu guardei 4 valores na memória da minha calculadora. Se eu observar, eu tenho 4 valores de ponto médio, né? A minha tabela ali, ela tem 4 classes. Então, eu não deixei nenhum valor para trás. Para não correr o risco, né, de alterar nenhum valor que eu já salvei, agora eu vou apertar a teclinha AC para zerar o visor da minha calculadora, tá? Para eu não correr o risco de modificar nenhum valor que está salvo na memória dela. Inserir os pontos médios. Agora eu preciso inserir os valores de frequência absoluta. Como que a gente inclui os valores de frequência absoluta? Eu venho aqui na setinha para baixo e aperto. Aparece ali o ponto médio da primeira classe, aperto novamente a setinha para baixo, aparece ali FREC 1, que é a frequência da primeira classe. Se eu olhar na tabela, a frequência da primeira classe é o número 2. Então, vou apertar o 2 e digitar o igual. Observe que agora a frequência 1 passou a assumir o valor 2. E agora a gente vai fazer isso, né? A gente vai apertar aqui a setinha para baixo até achar a frequência 2
e digitar o valor dela. E a gente vai fazer isso para todas as frequências. Aperta a setinha para baixo até achar a frequência e troca o valor da frequência com o valor correspondente na tabela. No caso, FREQ 2 é a frequência da segunda linha. Frequência da segunda linha é 7, então vou digitar 7 igual, salvou ali o valor da frequência 2. Vou apertar para baixo novamente, frequência 3, a frequência absoluta da terceira linha é 4, aperto 4 igual, aperto a setinha para baixo novamente, achei ali FREQ 4, a frequência absoluta da quarta classe é o número 3, então vou digitar 3 igual, e ela salvou, né? Novamente, vou zerar o visor da minha calculadora para não correr o risco de salvar nenhum valor inválido na memória dela. E agora, o que eu faço? Quero calcular a média. Para calcular a média, agora eu vou apertar o Shift e o número 2. Aí aparece na minha tela, né, essas três informações. O número 1 é a média, o número 2 é o desvio padrão populacional e o número 3 é o desvio padrão amostral. Se eu quero a média, eu venho aqui, né, nessa tela, aperto 1 e o valor do igual. Logo, a média é 23.629,505, que é o mesmo valor que a gente obteve calculando lá na nossa aula. Agora, como eu quero desvio padrão, Shift, número 2, né? Agora, qual é o desvio padrão que eu vou usar? Esses dados da minha tabela são referentes a uma amostra ou uma população? É aí que eu vou identificar. No caso dessa nossa tabela, esses valores são referentes a uma amostra. Então, eu quero o desvio padrão amostral. E o desvio padrão amostral aqui nas minhas opções é o número 3, tá? Então, vou apertar aqui o número 3, o igual, e eu tenho ali o valor do desvio padrão, 7.260,90, né? Este é o valor do desvio padrão. Se por algum motivo eu quiser o valor da variância, né, eu consigo obter o valor da variância. De que forma? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a variância, ela é o quadrado do desvio padrão. Então, se este é o nosso desvio padrão, agora eu venho aqui, né, uso essa função aqui do x², né, que vai elevar o meu valor que está aqui no visor da minha calculadora, ele vai elevar ao quadrado, né, então vou digitar igual. O valor aí da variância amostral é 52.720.731,53. Este é o valor da variância, caso eu precise, tá? Mas geralmente a gente sempre vai buscar informação sobre média e desvio padrão. Então, é dessa forma que eu programo a minha calculadora e insiro os valores para obter essas informações de média e desvio padrão, tá? Na dúvida, volta, reassiste o vídeo, faz o passo a passo para vocês irem memorizando. Agora, né, vamos olhar aqui para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo da nossa quarta aula, né, que é encontrar a regressão linear, a equação de regressão linear. A calculadora também fornece para a gente os valores dos coeficientes da nossa regressão linear, né? A gente precisa dos valores do A e do B, né? A nossa equação de regressão linear, ela é o y chapéu igual o A mais bx. No caso, a gente está procurando os valores do A e do B para trocar na nossa equação. Como que a gente vai, né, inserir os valores na calculadora para ela retornar os valores desses coeficientes A e B para a gente? E ela também retorna para a gente o valor do coeficiente de regressão linear, que é o nosso R. A gente vai fazer o seguinte. Aqui a minha calculadora, ela está programada no modo estatístico para calcular média e desvio padrão. Então, para calcular a regressão linear, os coeficientes da equação da regressão linear, eu vou precisar limpar a memória da minha calculadora, tá? Então, toda vez que eu for fazer um novo cálculo, limpa a memória da calculadora
e programa ela novamente para o modo que você quer utilizar, né? Então, vamos limpar a memória da nossa calculadora. Shift, Mod, opção 3, igual, igual. Limpou a memória. Vamos programar ela para fazer o cálculo de regressão linear, né? Vou digitar mod e agora eu vou escolher a opção 3, né? Que é a opção reg ali. Então, aperto o 3. Agora ele me oferece essas opções na tela, né? Aqui, o número 1 seria para eu fazer a regressão linear, que é o que a gente está interessado em fazer. O número 2, regressão logarítmica. O número 3, regressão exponencial. E observe que tem mais opções aqui para o lado. Então, se eu apertar a setinha aqui para a direita, eu tenho mais opções para a regressão linear. Só que nós estamos interessados aqui em fazer uma regressão linear, né? Então, vou escolher aqui a opção de número 1, né? Escolhi a opção de número 1, minha calculadora já está programada. Agora, o que eu faço? Eu tenho ali que o preço é a minha variável x e a quantidade demandada é a minha variável y. Então, eu vou começar inserindo as informações da minha variável x. Então, ali na primeira linha, eu tenho o valor 38. Se eu quero guardar ele na memória, eu aperto a teclinha M+. E eu vou fazer isso para todos os valores do x, né? Na segunda linha, 42, M+. Na terceira linha, 50, M+. Quarta linha, 56, M+. Quinta linha, 59, M+. Sexta linha, 63, M+. Sétima linha, 70, M+. Oitava linha, 80, M+. Nona linha, 95, M+. E décima linha, 110, M+. Observe que quando eu aperto o M+, apareceu ali o N igual a 10, que está indicando para mim que eu inseri na memória da minha calculadora 10 valores. Está coerente com o que a gente tem, porque nós temos 10 informações para a nossa variável x, tá? Vou apertar agora a teclinha AC para eu não ter nenhum problema com os valores que eu já guardei na memória da calculadora. Agora, né, o que eu faço? Já guardei todas as informações de x, preciso guardar agora as informações para y. Como que eu vou guardar essas informações? Setinha para baixo, eu tenho aqui o valor do x da primeira linha e eu tenho aqui o valor do y da primeira linha, que está igual a 0. Então, agora, nessa tela aqui, y1 igual a 0, eu vou digitar o y da primeira linha, que é 350. E eu vou apertar igual. Então, olha só, a minha calculadora guardou agora para o y1 o valor de 350. Aperto para baixo, aparece frequência, né? No caso aqui, a gente não tem informação de frequência, então a gente não vai alterar as frequências. Vamos manter a frequência igual a 1. E aperto para baixo novamente, aparece o x da segunda linha. Para baixo novamente, aparece o y. y2 igual a 0. Quem é o y da segunda linha? É o 325. Então, vou digitar 325 e igual. Agora, o y2 passa a ter o valor do 325. E a gente vai fazer isso agora para todos os valores. A gente vai apertar a setinha para baixo e vai procurar, né, os y's. E a gente vai preencher os y's de acordo com as informações de cada linha. Então, o y da terceira linha é 297, aperta igual. Agora, toda vez que eu quiser guardar o valor na memória, né, eu vou digitar ele e vou apertar o igual, tá? Não aperta mais o M+. Se eu digitar o valor e apertar o M+, eu estou salvando no valor do x. Eu quero salvar os valores do y, ok? Então, só tomar esse cuidado agora. Setinha para baixo, y4, então o y da quarta linha, 270, igual. Aperta para baixo,
y da quinta linha, 256, aperta igual. Aperta para baixo, y da sexta linha, 246, aperta igual. Aperta para baixo, y da sétima linha, 238. Digita e aperta igual. Aperta a setinha para baixo, y da oitava linha, 223, aperta igual. Procura agora, setinha para baixo, y da nona linha, 215, aperta igual. E, por fim, né, aperta setinha para baixo, y10, y da décima linha, tem o valor de 208, digita, né, 208 e aperta o igual. Salvamos, né, todos os valores de x e y na memória da calculadora. Vamos apertar a teclinha C para zerar o visor. Agora, como que eu obtenho o valor, né, de A e B? Vou apertar Shift 2 e aparece essas informações para mim. Aqui eu tenho informação de média da minha variável x, desvio padrão populacional para a variável x e desvio padrão amostral para a variável x. No momento, essas informações aqui não me interessam. Vou apertar aqui setinha para o lado. Nessa setinha para o lado, apareceu aqui a média para a variável y, o desvio padrão populacional para a variável y e o desvio padrão amostral para a variável y. Essas informações também não estão sendo solicitadas para mim no problema, né? E eu vou apertar setinha para o lado novamente. E agora, nessa última opção aqui, né, apareceu o valor de A, B e R, né? Então, A é o valor do nosso coeficiente A lá da nossa equação da regressão linear. O B é o B da nossa equação de regressão linear. E este R é o nosso coeficiente de correlação linear. Então, se eu escolher o número 1, que é o meu A, né, vou apertar aqui o 1, igual, eu tenho aí o valor do A de 386,84, que é o mesmo valor que a gente encontrou calculando lá, fazendo as contas pelo Excel, né? O valor do nosso A, 386,84. Quero o valor do B, então Shift 2, setinha para direita, apareceu aqui o B, vou apertar aqui o número 2, apertar o igual, o B é menos 1,8708, né? Então, também corresponde ao mesmo valor do B que a gente calculou, né? Como considero 4 casas decimais, né? Aí aqui eu posso usar a regrinha de arredondamento. O quinto número é maior que 5, então este 8 vira um 9 no meu arredondamento, né? Considerando 4 casas decimais. Então, observem que são os mesmos valores que a gente calculou. A calculadora científica Cássio aqui, ela retorna pra gente também, tá? E se eu quero o coeficiente de correlação linear, né? Shift 2, setinha para direita, agora vou escolher a opção 3, né? Digito 3 e igual, olha aí o nosso R, menos 0,9015, né? Então, este R é negativo, correlação linear é negativa, como ele é um valor próximo de 1, né, eu tenho uma forte correlação linear entre as minhas variáveis, ok? Então, a gente pode estar utilizando a calculadora científica para calcular a média, desvio padrão populacional ou amostral e os coeficientes da nossa equação de regressão linear e também o coeficiente de correlação linear, tá? Então, a calculadora científica, ela fornece essas informações. Qualquer dúvida, pessoal, volta no vídeo, refaz o passo a passo, busca um outro exercício resolvido no livro, né, que tenha os valores, insere todas as informações na calculadora e vai praticando para que vocês, na hora, né, de resolver um outro exercício, vocês já saibam qual que é o passo a passo que tem que inserir na calculadora.
ok? Então, é isso aí. Boa sorte para vocês, pessoal!